de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Até aqui, vamos orar. Senhor, te agradecemos por mais um dia estar aqui, Pai. Nesse momento queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Queremos entender o mais de Ti, Senhor. Fala conosco, Pai. Dá-nos unção, Senhor, para entendermos a Tua palavra. É isso que queremos nesse momento, Pai. Que Tu fale conosco, Pai. É o que precisamos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, Ele vai honrar a sua vida, porque numa sexta-feira você está aqui na igreja. Muitos trabalharam o dia inteiro como eu, semana inteira trabalhando. Chega muitas vezes no final de semana, a gente vai sentindo a rotina da semana, um trabalha fora, um trabalha em casa, mas vai chegando e você aqui dentro da igreja, dando a sua primícia, eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua vida. E existe uma lei, a lei de Newton, a terceira lei dele, e você vai saber dessa lei, que diz assim, e você vai entender aonde eu quero chegar. Toda ação, ela gera uma reação, é uma lei. Se você pegar uma bola e jogar para cima, a mesma força que ela sobe, ela vai cair. Essa é a terceira lei de Newton. Toda ação há uma reação. Então você teve uma atitude de entregar a Deus a sua primícia nessa semana. Então, no reino espiritual, no plano do Senhor, também há uma reação sobre a sua vida. Porque muitas vezes a gente pensa que as consequências é apenas no pecado. A gente, quando erra, peca, a gente pensa em consequência. Mas quando você dedica a sua vida a Deus, também tem algo que você vai receber no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar sobre isso com vocês, sobre a sua reação. Como eu disse, a gente teve a ação de vir até a casa do Senhor, entregar a nossa primícia, entregar o nosso culto, entregar o nosso louvor, entregar a nossa oração, entregar nossas ofertas. A gente está fazendo isso. Mas eu vou dizer para vocês, eu estou aprendendo, e talvez eu estou aprendendo de uma forma até dolorosa, que Deus, Ele se importa muito com a nossa ação, mas Ele se importa mais com a nossa reação. Muitas vezes a gente age para fazer as coisas, como eu saí, uma hora eu falei, eu vou tomar meu banho, eu vou me arrumar, porque eu vou na casa do Senhor. Eu tomei uma ação, mas durante a semana, a maioria das coisas que eu faço é por reação. Quando eu reclamo das coisas durante a minha semana, é por causa de alguma coisa que aconteceu. Eu não saio reclamando do nada. Óbvio que tem as pessoas os murmuradores, aqueles que reclamam de tudo. Mas normalmente a gente reclama quando? Eu vou fazer algo, não deu certo, aí eu reclamo.
Quando eu fico bravo, quando tem alguma ação que não fui eu que pratiquei, que saiu do meu controle, alguém me tirou a paz, alguém me irritou, e isso provoca uma reação em mim, eu fico bravo, eu não admito, eu fico irritado, eu vou brigar. Então a reação nossa é o que vai definir quem nós somos de verdade. Se mostrares frouxos no dia da angústia, a tua força será pequena. É Bíblia, isso é bíblico, é uma palavra. Se eu no momento da angústia, a minha reação é ser uma pessoa frouxa, é uma pessoa que desiste, é uma pessoa que entrega os pontos, a minha força vai ser pequena. Mas do mesmo jeito que se eu entrego, se eu sou frouxo, a minha força é pequena, se eu com coragem eu reagir da forma correta, como foi contado no início, Abraão, tendo tudo ali ao contrário a vida dele, ele teve a reação de obedecer a palavra do Senhor, e Deus honrou a vida dele. Se você começar nesse ano a ter essa reação, independente dos problemas que vêm nesse 2022, a sua reação for obedecer a palavra do Senhor, Deus vai te honrar. Nesse texto que eu li com vocês, no versículo 3, ele fala, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, e vai falando. Aí no versículo 3 ele vem falar, ele vai ordenar, ele vai dar uma ordenança acerca dos tristes, que agora os tristes, ele vai se tornar alegre, os que estão em cinza, e quando ele fala em cinza, ele está falando de uma humilhação, ele vai ser agora vestido de ornamento, e a veste dos sacerdotais era um ornamento, ele está falando de uma humilhação, agora vai ser colocado em lugar de honra. Ele fala, de pessoa que está triste, vai ser dado um óleo de alegria, de um espírito angustiado, ele vai ser agora de louvor, ele vai se achar na árvore da justiça, ele vai glorificar o nome de Deus. A sua reação dá glória a Deus. A gente muitas vezes aprende, não, vamos glorificar, dá glória, e está certo. Mas se eu quero que a minha vida seja para glorificar o nome de Deus, a minha reação em frente aos problemas tem que ser diferente do que está sendo. Todos esses anos da minha vida é um ano para mudar a nossa vida. A forma que reagimos é mais significativa do que a forma que agimos. Muitas vezes queremos fazer a coisa certa, agir. Deus, sabe aquela pergunta, Deus, para que eu nasci? Por que eu tenho que fazer? Por que o Senhor me colocou nessa cidade? Por que o Senhor colocou nessa família? Por que o Senhor colocou nessa igreja? E a gente fica numa crise existencial. Mas você vai ver que na palavra do Senhor, a maioria das pessoas que encontraram o seu destino foi por causa de uma reação. Davi estava indo levar marmita para os irmãos, havia uma voz de Golias desafiando a todos, a mesma voz que desafiava, a mesma voz de Golias que dava medo na maioria dos soldados, que trazia ali angústia, uma reação de angústia, de medo nos soldados, foi a mesma voz que Davi ouviu e trouxe ele para o seu destino, que era ser rei, que trouxe ele para ser entrar no palácio e fazer aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Não foi uma ação que Davi saiu da casa dele e disse, eu vou para o palácio hoje, eu vou entrar no propósito de Deus hoje. Foi uma reação correta na vida de Davi. Talvez você está esperando um anjo vir falar o que você tem que fazer, e vir falar, o seu destino é esse, eu vejo que o seu destino é esse. Deus pode fazer isso, Deus pode revelar um destino maravilhoso para você, Ele pode, mas a maioria das pessoas vai ter o seu destino, o seu propósito, quando tiver a reação na vida dela correta. Davi entrou no propósito quando ele ouviu uma voz de desafio, uma voz do impossível, a voz de Golias. Não havia como ganhar de Golias.
Não havia, humanamente era impossível qualquer soldado ali ganhar de Golias. Mas em meio ao impossível, a reação de Davi era: eu sei em quem eu tenho crido. Quem é esse incircunciso para zombar do exército de Deus? Quem é esse para falar do nome de Deus? Eu vou lutar porque eu sei quem é o meu Deus. A nossa reação em 2022 tem que ser essa. Mas não é no dia bom, no dia perfeito, no dia da praia, no dia da viagem, no dia do salário. Não, é no dia da voz do Golias. Quando vim, eu preciso ter essa reação. Eu sei que o Senhor dos Exércitos está comigo. Eu não vou ficar com medo. Eu não vou precisar mais ficar chorando no canto, porque eu sei em quem eu tenho crido. A reação é muito importante. Espero que você esteja entendendo isso. Porque quando vem a adversidade é quando joga a gente para baixo. É quando a gente desiste, é quando a gente vai parando, quando a gente acaba desistindo no meio do caminho. Sabe, eu acredito que quando você passou o 2021 para 2022, você pensou em várias coisas que você ia fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer essa meta, eu vou aprender um idioma, eu vou na academia, eu vou emagrecer, eu vou aprender uma profissão, eu vou fazer esse curso. A gente faz várias metas, mas a gente não pensa em nossas reações. Talvez a gente não parou da mesma forma que pensou: eu vou fazer isso e tá certo, eu vou me planejar para acontecer isso na minha vida, eu vou me planejar para guardar um dinheiro, eu vou me planejar para ter essa estrutura, eu vou fazer esse planejamento, e está muito correto. Mas da mesma forma que eu estou me planejando a minha ação, eu quero agora começar a planejar a minha reação. No dia que eu que vir a adversidade, e o que o medo vir bater na minha porta do meu coração, eu vou clamar ao Senhor, eu não vou ficar mais com esse medo. No dia que a adversidade vir na minha vida, que sair do meu controle, eu vou continuar crendo no nome do Senhor. Sabe, quando vir desafios na sua vida, nesse 2022, eu queria que fosse um 2022 de flores, de só vitórias, só dinheiro, só felicidade, só passeios. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Mas quando virem esses desafios, quando virem essas situações, eu criei um hábito, e eu convido a você a criar esse hábito, de dizer um versículo, que a gente fala assim: eu posso fazer tudo o que for preciso fazer, porque Cristo está comigo. Eu adaptei o versículo, sabe? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a adaptar esse versículo dizendo: eu posso fazer tudo porque Cristo está comigo. Eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer porque Cristo está comigo. Então no pior dia, se vir o pior dia desse ano na minha vida, eu posso continuar confiando em Deus, porque eu não preciso o medo me vencer. Eu posso continuar confiando porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu gostaria de abrir com vocês, de ler com vocês, livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 8. Vai dizer assim: e Josué, ele era um homem, se tinha um homem de coragem, era Josué. Se tinha um homem que confiava em Deus, era Josué. E olha que situação que ele vai ficar. Josué, capítulo 7, versículo 8. Ah, Senhor. Você vê que ele faz que parece que tem dor nessa palavra. Ele fala: ah, Senhor. Sabe quando você perde o controle? Josué está nessa. Ah, Senhor, o que eu vou falar? O que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desacarreirão e o nosso nome na terra. Então o que farás do teu grande nome? Eu já vou continuar lendo, mas olha como Josué está.
ele está numa crise, ele está entrando em parafuso, porque o que aconteceu? Eles vão e vencem a cidade de Jericó. Lembra da história de que eles dão as voltas, cai a muralha, eles entram, vencem, tem a Raabe. Então eles acabaram de sair de uma vitória. Quando eles saem dessa vitória, a próxima cidade é uma cidade chamada Ai. Mas comparada com Jericó, não dava nem graça. Jericó era gigante, Ai era pequenininha. Agora, vamos usar a lógica. Se Jericó gigante, eles venceram, uma cidade pequenininha, na lógica, é muito fácil. Mas mesmo aquilo que é fácil ao olho humano, quando a gente sai do propósito, é muito arriscado. Pode ser a coisa mais complexa do mundo. Eu preciso da ajuda de Deus. Mas pode ser a coisa mais simples do mundo. Eu também quero a ajuda de Deus. Eu não quero ir sozinho mais. Então quando eles foram para Ai, eles não vão com o exército todo. E ainda mais, havia o anátema, havia o pecado no meio daquele povo. Então eles vão para Ai numa confiança, mas voltam ali fugindo. Ele fala, nós viramos as costas. Então eles saíram correndo para não morrer todo mundo, numa cidadezinha pequena. Então quando volta o povo todo ali com medo, todo ferido, todo machucado, fugindo para não morrer, e Josué olha essa situação, ele faz essa oração: ah, Senhor, por que aconteceu isso? O que eu vou falar agora para o povo? Sendo que tem desafios muito maiores na frente. Tem desafio muito, porque a terra prometida era uma terra habitada com gigantes. E nós perdemos para Ai. O que eu vou falar para o povo? O que os cananeus, os outros povos vão falar de nós? O que eles vão falar do teu nome? Ele estava também preocupado com o nome de Deus. Ele falou, eu estou envergonhando o nome do Senhor. Então você vê que Josué, sendo Josué, toda a coragem, tudo que ele tinha, um homem ali que recebeu ali a unção, que foi o sucessor de Moisés, tudo ali, no momento da adversidade, ele também se desesperou. A reação dele foi: o que eu vou fazer? Eu estou perdido. Mas mesmo quando a gente se perde, Deus ele quer falar conosco para nos reposicionar. Versículo 9, ou versículo 10 melhor. Então disse o Senhor a Josué, olha o que Deus fala: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Até aqui, Deus olha para Josué e fala: levanta. Por que você está caído ainda? Por que você está aí chorando? Mas não, se a gente usar a lógica, não faz sentido. Por que Josué estaria de pé depois de uma derrota? Por que a reação de Josué seria estar de pé? Mas Deus está falando: no dia que você venceu Jericó, você estava de pé. No dia que perdeu, eu quero você de pé comigo aqui também, confiando no meu nome. Porque no dia que Josué perdeu, você tem que ver que lindo que foi ali a comemoração, a vitória, quando eles venceram Jericó. Mas no dia que eles perderam para Ai, o desespero entrou de uma tal forma que Josué falou: o que eu vou fazer? Eu não tenho nem o que falar mais para o povo. Deus olha: Josué, levanta, não fica caído não no meio. Mas eu acabei de perder, eu acabei de passar uma vergonha, levanta, é essa palavra que o Senhor está falando conosco. Talvez você esteja passando por situações que é difícil explicar. Tudo tem um porquê, um propósito. Tudo tem na terra, Deus tem o controle de tudo. Mas no meio do propósito a gente não entende. A gente lê essa história, a gente sabe por que eles perderam em Ai. A gente sabe do pecado de Acã, a gente sabe o que aconteceu. Mas mesmo sem entender, eu vou confiar em Deus. Mesmo sem ter o controle mais da situação, eu quero aprender a confiar em Deus. É assim que funciona. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio. Eu não acredito no meio termo.
Ou eu amo, ou eu não amo. Ou eu confio, ou não confio. Não existe o meio termo. Então, em Jericó, eu vou confiar em Deus. Mas quando eu perder o controle da situação, quando as coisas ali parecerem que estão indo para o buraco, quando parecer que está tudo bagunçado, eu quero estar de pé falando: eu continuo confiando em Ti, Senhor. Me dá a Tua palavra, o que eu preciso fazer. Porque Josué, ele podia chorar, desesperar, bater o pé, rolar, ele podia fazer muita coisa. Mas isso, o choro, não ia resolver. O que ia resolver a vida de Josué é a palavra do Senhor, é a obediência à palavra de Deus. Aí eu estou pensando que eu ficar lá gritando, me lamentando, Deus vai olhar para mim, e vai olhar eu e vai falar: coitado do Tiago, de ação, sabe a expressão, de ação dele, coitadinho dele, eu vou ajudar porque eu estou com dó do Tiago. E a gente fica lamentando, achando que a gente é um filho mimado por Deus. Mas Deus, ele não quer a gente mimado. Ele quer que a gente cresça, que a gente entenda, que a gente amadureça na presença do Senhor. Que independente da situação, eu não preciso mais entrar em desespero. Eu posso confiar no Senhor, mesmo depois que a situação ali saiu do meu controle. Você vê que sempre acontece isso. Moisés, ele também passou a mesma coisa. Mas Moisés, ele teve uma reação diferente. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? E estava andando e tinha o mar vermelho. E os inimigos de Faraó lá, os soldados de Faraó, os inimigos, vieram atrás dele. Eles correndo para o mar, os inimigos ali encurralando eles. Olha que situação. O povo, quando viu essa situação, olhou para Moisés e começou: Moisés, a gente vai morrer. Moisés, olha essa situação. Moisés, eu estou com medo. Moisés, melhor era ter ficado escravo. Você tirou a gente para morrer no meio do deserto, no meio do nada. Moisés, ele para tudo e fala: aqueitai-vos, agora vedes o livramento que o Senhor há de fazer por nós. Eu tenho aprendido que tem hora que é melhor ficar quieto e apenas confiar em Deus. Havia um ditado na minha casa, que meus pais ensinaram para mim e para meus irmãos, que era: você perdeu uma oportunidade de ficar quieto. Sabe quando você fala o que não devia falar? Aí sempre alguém falava: você acabou de perder uma oportunidade de ficar quietinho. E eu estou vendo que muitas vezes eu estou perdendo a oportunidade de muitas vezes ficar quieto e confiar em Deus. Porque não dá mais para eu confiar em Deus aqui na igreja, eu confiar em Deus durante o culto, eu confiar em Deus durante a oração, e quando chegar lá fora eu perder totalmente a minha confiança nele. Não dá mais para viver assim. E você vê que nessa situação de Moisés, ele fala assim: só um minuto, eu vou orar ao Senhor. Deus, o povo tá, Deus fala assim: viu, por que você está clamando? Marcha, diga ao povo que marcha. Quando Deus fala assim: por que clama a mim? Ele está falando: viu, eu já dei a vitória para você. Não é o desafio, a luta que vai mudar esse destino. A vitória já é sua, Moisés. Essa palavra que nós devemos crer. Não é o desafio que vai mudar o destino que Deus deu para nossas vidas. Não é o pecado de Acã que tirou a terra prometida do povo de Israel. Não é o faraó que tirou ali a terra prometida do povo de Israel. Nada vai tirar o destino que Deus deu para você. Mas eu muitas vezes, no meu desespero, eu vou ficar sofrendo. E a gente lê a história do povo de Israel no deserto. Parece que às vezes até irrita, vendo que Deus fazia um milagre, passava um pouco, eles estavam reclamando. Deus fazia um milagre, passava um povo, eles estavam murmurando. Não é assim a história? Eles saem ali, abrem o mar, eles caminham um pouco, falta um pouco de água, o que eles fazem? Reclamam, murmuram. A mesma história: eu vou morrer de sede. Era melhor ter ficado lá no Egito,
do que morrer de sede aqui no deserto, no meio do nada. Por que tu fez isso? E Deus fazendo milagre na vida deles. É só parar e pensar quantos milagres Deus já fez na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, na sua vida. Por que agora nesse desafio eu vou me desesperar? Se a gente parar e olhar o nosso passado, olhar a nossa vida, parar e começar a fazer um balanço, começar a se trazer à mente aquilo que nos traz esperança, a gente vai falar: Deus, o Senhor já me livrou em situações piores. Não é agora que eu vou ficar sozinho. A minha reação vai ser em confiar em Ti, Senhor. Mesmo sem entender, mesmo sem poder agir, mesmo sem eu ter controle, eu vou confiar em Ti, Senhor. Essa tem que ser a nossa reação. Sabe, irmãos, eu vi uma frase que me ajudou nessa semana, que diz assim: a luta que você está passando, ela não é por acaso. Deus, Ele está gerando uma musculatura espiritual para você tomar um lugar de governo que Deus tem em sua vida. Nada é por acaso. Sabe, pessoa que vai na academia e faz e vai fortalecendo os músculos? É isso que Deus está fazendo conosco. Essa luta que Deus muitas vezes permite a gente passar, essa adversidade, é Deus nos fortalecendo para a gente assumir esse lugar de governo que Ele tem para nós. Eu não sei o que vai acontecer, o que o Senhor preparou para nós. Eu não sei o que Deus está preparando para minha casa, para minha família, para nossa igreja, para nós, irmãos. Eu não sei, mas eu só sei que se for preciso passar por esse processo, eu quero passar confiando em Deus. Se for preciso passar por isso, Senhor, me ajuda, porque eu quero confiar em Ti, Senhor. Eu não quero mais me desesperar. Quando criança, a gente se assusta com coisas bobas, mas quando a gente cresce, a gente vê: eu não preciso ter mais medo disso, porque agora eu estou entendendo o que é isso. Eu não preciso mais ficar com medo de tudo. E nós precisamos crescer nesse sentido. Eu não preciso mais ficar com medo. Agora eu entendo que eu tenho um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. É Deus trabalhando por nós. A gente fala: eu vou trabalhar na obra do Senhor, mas é Deus que trabalha para aqueles que confiam. É Deus trabalhando por nós. E eu muitas vezes no canto chorando desesperado. Sabe, eu não estou tirando a nossa humanidade. Eu sei que existe essa humanidade nossa, que às vezes bate a dúvida, que às vezes bate o medo. Mas a nossa reação, a gente precisa reagir. Quando vir o medo, eu vou falar: Senhor, eu posso passar por isso, porque eu sei que Tu me fortaleces, Senhor. Salmos, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, eu não terei medo, porque eu sei que Tu está comigo. É muito forte esse versículo. Ele fala: eu não quero passar, mas se eu passar, eu vou passar sem medo, porque eu sei que Tu está comigo, Senhor. Eu sei que Tu está comigo, eu não preciso passar com medo. Você pode ouvir a palavra de Deus a vida inteira. Eu estou ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo pregações, desde quando eu sei que eu sou gente. Eu posso ouvir, mas se você não der uma resposta a ela, você nunca vai viver um propósito. Eu posso estar ouvindo, mas se essa palavra não trazer uma reação na minha vida, eu não vou viver. A palavra que você está ouvindo, o que você está guardando dentro de você, quando a gente sair lá fora e for viver esse 2022, essa palavra vai ter que ter uma reação nos meus dias. A minha posição, as minhas ações precisa ser diferente em tudo, seja no dia do desafio, seja no perdão. Muitas vezes eu sei tudo sobre o perdão,
mas quando é para perdoar eu não consigo perdoar. Eu sei tudo que preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer isso, mas a minha reação é diferente. Que hoje Deus ele venha nos convencer, que o Espírito Santo venha nos incomodar, que quando vinha qualquer situação, que Deus venha nos fazer lembrar da tua palavra, e que a nossa reação não seja mais de lamentação, de choro, mas que seja uma reação de confiança no nome do Senhor dos Exércitos. Deus, Ele tem o controle de tudo. Eu não sei porquê ou o que eu vou passar, eu não consigo explicar os processos, mas em meio ao processo, eu quero continuar confiando no Senhor Jesus Cristo.